Gabriel Delany. O Espiritismo perante a Ciência, 1885. Primeira parte. Continuação do capítulo 2. Consequências das teorias precedentes. O capítulo precedente fez desdobrar-se sob nossos olhos o panorama das operações misteriosas que se realizam no seio da massa cerebral. Acompanhamos a função de cada um dos órgãos do cérebro. Podemos admitir, teoricamente, que as coisas se passam como ensina a luz. Mas, na realidade, os atos múltiplos da vida não têm a simplicidade inicial que supusemos. Um exemplo nos fará entender. Quando assistimos a uma representação teatral, os olhos e os ouvidos são impressionados ao mesmo tempo, e surge um mundo de ideias determinadas por milhares de sensações, que chegam instantaneamente ao cérebro. Se juntarmos a essas duas causas as impressões produzidas pela decoração da sala, pelo calor, pela representação dos atores, pela música, chegar-se-á a um total enorme de ações sensitivas percebidas pelo cérebro. Como essas diversas vibrações conseguem harmonizar-se? Como se combinam os movimentos vibratórios para produzir no espectador o sentimento de prazer ou de descontentamento? Em vão se nos mostrará que cada um dos sentidos tem um lugar reservado no córtex cerebral, que as excitações exteriores, que lhes correspondem, dirigem-se diretamente para a parte que lhes compete. Mal podemos compreender como as excitações desses diferentes territórios de células se vão procurar e fundir para produzir uma ideia. Para compreender o que se deu seria preciso supor que as células nervosas são capazes de sentir, e ainda assim não seria fácil imaginar qual a resultante das sensações de cada uma. Se, pelo contrário, admitirmos a existência da alma, tudo, então, se torna claro. Temos um centro onde se reúnem as sensações e, consequentemente, as ideias a comparar. É ele que armazena as múltiplas impressões que recebe, e as analisa, pesa, compara com as que possuía anteriormente. O resultado de todas essas operações é o juízo. Pretende Luz que não é necessário recorrer à intervenção da alma para explicar todas as ações do espírito, que se podem deduzir das três propriedades fundamentais seguintes, que ele atribui ao sistema nervoso. 1. A sensibilidade. 2. A fosforescência orgânica. 3. O automatismo. São essas propriedades gerais que Luz estuda na segunda parte do seu trabalho. Uma vez conhecidas e definidas essas propriedades, Luz entra no estudo das diversas combinações, às quais se prestam, e pretende estabelecer que as operações do espírito não são mais que sensações transformadas por meio de atos reflexos múltiplos. Se assim é para o cérebro e para os centros da medula espinhal, apenas com a diferença de que os processos são mais complicados, seremos, no ponto de vista fisiológico, autômatos, cujas molas são movidas por excitações externas, quer diretamente, suscitando reações imediatas, quer indiretamente, depois de uma travessia mais ou menos longa nos centros nervosos. É essa a opinião de certo número de sábios que representam, em nossa época, a escola positiva. A filosofia deles não passa da forma científica das teorias de Hume, que não adquiriram valor, passando para este novo terreno. Apesar das declarações e do tom doutoral que apresentam, não nula podem impor. Quanto à vontade, escreve Luz. As controvérsias dos filósofos e metafísicos, que vêm de longa data, só tiveram um fim: exprimir em fraseologia sonora a ignorância mais ou menos absoluta das condições da vida psíquica. Não sabemos até que ponto são fundadas essas palavras, mas o que iremos demonstrar é que o sábio professor apresenta hipóteses muito contestáveis para explicar os fenômenos do espírito. A um positivista, a um homem que vê de tão alto a filosofia, seria prudente não se deixar expor ao desmentido dos fatos. Da sensibilidade dos elementos nervosos. Toda argumentação de Luz assenta num equívoco de palavras,
Para ele, a sensibilidade, a faculdade de sentir pertence à célula nervosa, é um fato que enuncia sem trazer, aliás, a menor prova. Assim a define. A sensibilidade é essa propriedade fundamental que caracteriza a vida das células. Graças a ela, as células vivas entram em conflito com o meio, reagem de modo próprio, em virtude das afinidades íntimas postas em ação, mostrando apetência para as incitações que as lisonjeiam e repulsa para as que as contrariam. A atração para as coisas agradáveis e a repulsa às desagradáveis são, pois, os corolários indispensáveis a toda organização apta a viver, e a manifestação aparente de toda a sensibilidade. Admitindo que as células sejam capazes de experimentar atração e repulsão, isto é, supondo-as dotadas da faculdade de discernir, mostra Lewis que, à medida que se sobe na escala dos seres, somente em certas células se especializa essa propriedade, faz ele ver que o desenvolvimento da sensibilidade marcha de par com a extensão, cada vez maior, do sistema nervoso, para chegar, no homem, ao seu máximo poder. Raciocinar assim não é difícil e dispensa grande esforço de imaginação, pois se supõe demonstrada a questão em litígio. Admitir que a célula escolhe entre os diversos elementos com que se acha em relação, é tão racional como supor que, numa combinação química, o oxigênio escolhe o corpo com o qual se alia. Mas, dir-se-á, as células são vivas, têm um grau de capacidade e de propriedade maior que os corpos inorgânicos, podem não estar, portanto, submetidas tão só às leis que regem os corpos simples, e possuir um rudimento de consciência. Eis o que responde Claude Bernard, o ilustre fisiologista, em suas Leçons sur l'Estus Vivantes, a página 63. Visto que só os elementos anatômicos são vivos, só eles nos poderão dar os caracteres da vida. Ora, cada tecido apresenta propriedades diferentes e dir-se-ia, assim, que não há caráter vital essencial. Os fisiologistas, entretanto, ensaiaram determinar esse caráter no meio das variações de propriedades dos tecidos, lhe chamaram irritabilidade, isto é, aptidão a reagir, fisiologicamente, contra a influência das circunstâncias externas, como a própria palavra o indica. Essa propriedade não pertence nem às matérias minerais nem às orgânicas, é privilégio exclusivo da matéria organizada e viva, ou seja, dos elementos anatômicos vivos, que são, por consequência, as únicas partes irritáveis do organismo. Todos os seres vivos são, pois, irritáveis pelos elementos histológicos que compreendem, e perdem essa propriedade no momento da morte. A propriedade de ser irritável distingue, portanto, a matéria organizada da que o não é, e, além disso, entre as matérias organizadas, faz reconhecer a que é viva, e a que o deixa de ser. Em suma, a irritabilidade caracteriza a vida. A matéria, mesmo a viva, é inerte por si própria, no sentido de que deve ser considerada como desprovida de espontaneidade. Mas essa mesma matéria é irritável e pode, assim, entrar em atividade para manifestar suas propriedades particulares, o que seria impossível se fosse, ao mesmo tempo, desprovida de espontaneidade e irritabilidade. A irritabilidade é, pois, a propriedade fundamental da vida. O trecho é bem explícito, mesmo a matéria viva é inerte, é preciso um excitante para que possa agir, e quando manifesta os caracteres da vida, falo à maneira dos corpos inorgânicos, sem nenhuma participação voluntária, não pode, pois, reagir de modo próprio, como quer Lewis. Uma célula nervosa não pode mostrar repulsão, porque lhe é impossível escolher entre os diferentes corpos com os quais está em contato. Ensina Claude Bernard que há 3 categorias de excitantes: os irritantes físicos, os químicos e os vitais. Se a célula é posta em presença de um deles, não pode escolher nem manifestar repulsão, reage, porque a isso é obrigada.
Se a colocarem em contato com um corpo que não entra numa dessas categorias indicadas, ficará inerte, tal como dois gases, que, não tendo afinidades, não se combinam. A fisiologia está, pois, em oposição formal com luz, ela não admite que nos fenômenos manifestados pela vida das células possa haver intervenção de qualquer vontade, por menor que a possamos supor. Podemos negar, legitimamente, que a sensibilidade, essa faculdade de sentir o que se passa em nós, seja uma propriedade das células nervosas do corpo. É necessário, pois, atribuí-la à alma. Vejamos a opinião de outro sábio, Rosenthal, exposta em Les Mescles et les Nerfs. Para que a percepção das sensações se produza, parece absolutamente indispensável que a excitação chegue até o cérebro. É muito duvidoso, e ainda menos provado, que outra parte do encéfalo, e sobretudo a medula, possam produzir sensações. Quando as irritações chegam ao cérebro, não se produzem as sensações somente, mas também percepções exatas sobre a espécie de irritação, sua causa e o ponto onde foi ela praticada. Algumas vezes, entretanto, esses fenômenos não se realizam, e a excitação passa despercebida. É o que acontece, por exemplo, quando nossa atenção é fortemente atraída para outra parte. Mas não é possível dar a menor explicação de como essa percepção se forma. Pode ser que haja produção de fenômenos moleculares no interior das células nervosas, mas esses fenômenos só podem ser movimentos. Ora, podemos compreender como movimentos produzem movimentos, mas não sabemos absolutamente como esses movimentos poderiam produzir uma percepção. Está, pois, estabelecido que a hipótese não justificada admitir a percepção, ou por outra, os fenômenos da sensibilidade como pertencentes à célula nervosa. A ciência positiva de Lewis é apanhada em flagrante delito de concepções não demonstradas e apenas imaginada com vistas ao fim atingir. Assim, também, as vibrações que se animalizam e depois se espiritualizam só foram apresentadas para afastar a alma da explicação do pensamento. É singular ver tomados como sonhadores e gente pouco científica os que creem no espírito, enquanto os representantes da ciência oficial querem persuadir-nos de que existem vibrações espirituais, e contestam a existência de um princípio imaterial. Vamos à segunda hipótese do autor, arriscada para explicar a memória. Fosforescência orgânica dos elementos nervosos. Lewis foi o primeiro que propôs assimilar a faculdade da memória a uma ação física. Supondo as células nervosas como certos corpos capazes de armazenar, de algum modo, as vibrações que lhes chegam, tal como as substâncias fosforescentes que continuam a brilhar depois de desaparecida a fonte luminosa, assim as células nervosas poderiam vibrar, mesmo depois que cessasse de agir a causa excitante. Graças aos trabalhos dos físicos modernos, é certo que as vibrações do éter, sob a forma de ondulações luminosas, são susceptíveis, para os corpos fosforescentes, de se prolongarem por um tempo mais ou menos longo, e de sobreviverem à causa que os produz. Niepce de Saint-Victor, em suas pesquisas sobre as propriedades dinâmicas da luz, chegou a mostrar que as vibrações luminosas podiam armazenar-se numa folha de papel, em estado de vibrações silenciosas, durante um tempo mais ou menos longo, prestes a reaparecerem sob a ação de uma substância reveladora. Foi assim que se pôde, tendo-se conservado, na obscuridade, gravuras expostas precedentemente aos raios solares, revelar, muitos meses após a insolação, com auxílio de reativos especiais, os traços persistentes da ação fotogênica do Sol sobre a superfície delas. Que sucede, com efeito, quando se expõe ao Sol uma placa de colóide seco, e muitas semanas depois se desenvolve a imagem latente que ela contém? Surgem impressões persistentes, recolhe-se um vestígio do Sol ausente, e isto é tão verdadeiro, acusa tão perfeitamente a persistência de um movimento vibratório de limitada duração,
que, ultrapassando-se os limites, esperando-se muito tempo, o movimento se vai enfraquecendo como uma fonte de calor que resfriasse e cessasse de manifestar sua existência. Esta curiosa propriedade de certos corpos inorgânicos se encontra, sob formas novas, com aparências apropriadas, é verdade, mas copiadas e semelhantes no estudo da vida dos elementos nervosos. Em apoio à sua teoria, Lewis cita exemplos de fosforescência orgânica, tirados do funcionamento dos órgãos dos sentidos. Quem não sabe, diz ele, que as células da retina continuam a ser impressionadas quando já desapareceram as incitações? Segundo Plateau, essa persistência das impressões podia ser avaliada de 32 a 35 segundos. Graças a ela, duas impressões sucessivas e rápidas se confundem e chegam a dar uma impressão contínua. Um carvão incandescente que se faz girar, na ponta de uma corda, produz a ilusão de um círculo de fogo, um disco em rotação no qual estão pintadas as cores do espectro sonos dá a sensação da luz branca, porque todas as suas cores se confundem e formam uma resultante única, que é a noção do branco. Todos os que se ocupam com os estudos microscópicos sabem que, após um trabalho prolongado, as imagens vistas no foco do instrumento ficam um tanto fotografadas no fundo do olho e basta fechar os olhos, depois de algumas horas de estudo, para as ver aparecer com grande nitidez. O mesmo se dá com as impressões auditivas, os nervos conservam, durante algum tempo, os traços das impressões que os excitaram. Quando se viaja em trem de ferro, ouve-se, ainda, horas após a chegada, o ruído das trepidações do vagão, uma área, certos estribilhos favoritos, ressoam, involuntariamente, nos ouvidos e soam algumas vezes de modo desagradável, muito tempo depois que foram ouvidos. O Dr. Mohs, de Heidelberg, refere o caso de um indivíduo em quem as sensações musicais persistiram durante 15 dias. Os dois aparelhos sensoriais da vista e do ouvido são os únicos em que as sensações parecem deixar uma impressão duradoura. As redes gustativas não parecem desprovidas desta qualidade, mas não apresentam com intensidade. Prosseguindo seu estudo, o autor atribui à fosforescência orgânica as ações que derivam do hábito, como os exercícios do corpo, a dança, a esgrima, o toque dos instrumentos de música, etc. Depois, filia essa fosforescência a todos os fenômenos da memória. Essa explicação não nos pode satisfazer, por muitas razões. A fosforescência dos elementos nervosos está demonstrada para um tempo muito curto, ademais, nenhuma experiência estabeleceu que ela existisse no cérebro. Viu-se, pelos exemplos citados mais acima, que a duração das impressões persistentes, depois de cessada a causa, é muito limitada, sua maior influência limita-se à reminiscência de algumas semanas. Supor nas células centrais semelhante propriedade mesmo em grau mais forte é aventurar-se em terreno desconhecido. O que contradiz esta maneira de ver é que, nas substâncias inorgânicas, é preciso não passar de certo limite, quando se quer obter fatos relativos à fosforescência. No organismo humano, submetido a excitações diferentes, e em um aparelho tão complicado como o cérebro, é certo que as vibrações tão diversas das células nervosas só podem ter duração limitada. Há uma segunda razão que destrói radicalmente a suposição de um armazenamento da vibração. Diz Lewis textualmente: esta aptidão maravilhosa, fosforescência orgânica, da célula cerebral, incessantemente entretida pelas condições favoráveis do meio em que ela vive, mantém-se, incessantemente, em estado de verdor, enquanto as condições físicas de seu agregado material respeitadas, e ela está associada aos fenômenos vitais do organismo. Como vimos, Moleschott supõe que o corpo se renova de 30 em 30 dias. Sem ir tão longe, podemos admitir que todas as moléculas do corpo são substituídas por outras ao fim de 7 anos, como quer Flourens, 7.
Esse naturalista, operando em coelhos, mostrou que, em determinado lapso de tempo, os ossos estavam inteiramente mudados, e que em lugar dos antigos, novos se haviam formado. Início da nota do redator 7. De La Vie de Intelligence, Paris, 1856. Fim da nota do redator. Ora, o que se dá com os ossos, dá-se com os demais tecidos e com as células nervosas em particular. Se a fosforescência orgânica é uma propriedade do elemento nervoso, ela impressiona ou o conjunto da célula ou as moléculas que a compõem. Quando a célula inteira se renova, isto é, quando os elementos que a constituem são absorvidos pelo organismo, as moléculas que vêm tomar o lugar das que desapareceram não possuem mais o movimento vibratório que impressionou suas antecessoras, de sorte que, quando todas as células são mudadas, não existe nenhum dos movimentos vibratórios antigos, ou por outra, a fosforescência orgânica desapareceu, tanto de cada uma das moléculas como do conjunto da célula. Se só nessa propriedade residisse a memória, deveria esta ficar aniquilada completamente ao fim de um tempo mais ou menos longo, mas que não poderia exceder de 7 anos. De 7 em 7 anos, teríamos que reaprender tudo, que já sabíamos, ou melhor, como a evolução das partículas do corpo se faz constantemente, nossas lembranças desapareceriam à medida que as moléculas se renovassem, de sorte que seríamos incapazes de aprender o que quer que fosse. Sabemos que não é o que acontece, e que nossa personalidade e nossa memória persistem, apesar da torrente de matéria que atravessa nosso corpo. A despeito das moléculas diversas que se incorporam em nós, temos a lembrança e a consciência de sermos sempre os mesmos, e isto só se pode explicar admitindo a existência de uma força que não varia como a matéria na qual se registram os conhecimentos que adquirimos pelo trabalho. Esta força, essência imaterial, é a alma, que, apesar das negações materialistas, revela sua presença, por pouco que se estudem, imparcialmente, os fenômenos que se passam em nós. O automatismo. Lewis define o automatismo, a propriedade que apresentam as células nervosas vivas de entrarem espontaneamente em movimento e traduzirem de modo inconsciente os estados diversos da célula postos em agitação. Por outra forma, a atividade automática da célula viva é a reação espontânea da sensibilidade íntima da célula, solicitada de qualquer maneira. É sempre a teoria do elemento nervoso que age diretamente, em virtude de suas forças íntimas, e de modo próprio, e é com tal equívoco que o autor pode interpretar o fato a seu favor. É incontestável que se passam em nós ações de que não temos consciência. As experiências de Charles Robin, feitas no cadáver de um supliciado, mostraram que as funções da medula se perpetuavam enquanto a vida dos elementos não havia desaparecido, e isto com tanta regularidade como se o cérebro as dirigisse. Devemos atribuí-las às propriedades íntimas das células nervosas. Para o saber, recorramos a Claude Bernard, que assim se exprime. No homem há duas espécies de movimentos. Primeiro, os conscientes ou voluntários. Segundo, os inconscientes, involuntários, ou reflexos, ou automáticos, porque, sob nomes diversos, são a mesma coisa. O movimento reflexo é um movimento para cuja execução concorrem sempre 3 ordens distintas de elementos do sistema nervoso: o elemento sensitivo, o elemento motor e a célula. Se se produzisse um movimento sem uma dessas condições, sem a participação de um desses elementos, não seria mais um movimento reflexo. Com efeito, todo movimento reflexo implica 3 coisas bem distintas. Primeiro, uma excitação do nervo sensitivo num lugar qualquer de seu comprimento. Segundo, uma excitação do nervo motor que se traduz pela contração de um músculo. Terceiro, um centro que serve de transição e,
por assim dizer, de traço de união desses dois elementos, de maneira a produzir a irritação do segundo, sob a influência do primeiro. Sabemos já que a matéria viva é inerte, que não pode entrar em movimento por si própria, as ações automáticas são devidas sempre à irritação de um nervo sensitivo, que transmite a excitação ao nervo motor por meio da célula. É por esta forma que se executam os atos da respiração, da contração do coração, da digestão, etc., nos quais a vontade não intervém habitualmente. Entretanto, verificou-se que existe um ponto colocado no cérebro que modera as ações reflexas. A alma manifesta, por conseguinte, a sua presença sempre, quer de maneira direta, pelos movimentos voluntários, quer indireta, nas ações reflexas, pela intervenção dos centros moderadores. A argumentação de Lewis limita-se a afirmações desmentidas pela ciência, de sorte que seus raciocínios, apoiando-se em bases falsas, chegam a deduções em oposição formal à verdade. Nem a sensação, nem a fosforescência, nem o automatismo têm o sentido e o alcance que se lhes quer emprestar. É por meio dessas interpretações mutiladas que a teoria materialista parece ter uma força que efetivamente ela não possui. Conclusão: das teorias examinadas até agora, nenhuma dá a certeza de que a alma não seja uma entidade. Com um exame atento, deduz-se, pelo contrário, a convicção de que o espírito ou alma existe realmente e manifesta sua presença em todas as ações da vida. Nem os profundos conhecimentos químicos de Moleschott, nem o grande talento de sábios como Broussais, Buchner, Karl Vogt, Lewis etc. são suficientes, não só a invalidar a crença na alma como, simplesmente, a fazer duvidar de sua realidade. Há um século temos a nosso alcance um poderoso instrumento de investigação que nos revela, de maneira formal, a existência da alma. Queremos falar da ciência magnética. Nas discussões precedentes, ainda podem subsistir dúvidas no espírito de certos leitores. A autoridade de nossos contraditores poderá fazer pensar que eles são incapazes de se enganar por tão grosseiro modo, poderão suspeitar as nossas conclusões, que são, aliás, as da ciência oficial. Mas, com os fatos fornecidos pelo magnetismo, separa-se a alma do corpo, ela dele se desprende e manifesta sua realidade por fenômenos surpreendentes, ela se afirma separada do seu invólucro cama e se diz vivendo uma existência especial. Esta é a razão pela qual nos ocuparemos, na segunda parte, dos fatos que deixam fora de dúvida a existência do eu pensante, da alma.